E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo. Então, segue nossa vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Então, pessoal, relações métricas no triângulo retângulo, né? Essas relações vão ser dadas através da representação de dois triângulos retângulos, certo? Que esses dois triângulos retângulos eles irão surgir, né? Eles serão gerados dessa formação desse triângulo retângulo maior que está aí na ilustração. Então, eu tenho um triângulo retângulo ABC. Então, quando eu passar a altura aí, H, em relação à hipotenusa, ele vai me dar mais dois triângulos retângulos semelhantes. Então, em relação aos dois triângulos que vai ser formado semelhantes, a gente vai fazer a relação entre esses segmentos, entre as medidas do segmento, usando da definição e dos conceitos que a gente já viu de proporção, certo? Que é a igualdade entre duas razões. E a gente vai ver que para a gente gerar essas relações métricas, a gente vai usar muito a propriedade fundamental da proporção, que diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que vocês devem se preocupar é justamente em dar ênfase em memorizar as relações métricas, mas é importante que vocês saibam como foi que elas foram geradas, certo? Como é que surgiram elas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na ilustração, observe aí em vermelho, a hipotenusa. Agora vem em verde o cateto B, que é o cateto maior, o C, que é o cateto menor. Temos a altura, H, a projeção de B, que é M, e a projeção de C, que é N. Então, aqui o cateto, o triângulo menor, retângulo, e o maior. Que esse triângulo menor foi gerado... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse triângulo, deixa eu só mudar a cor aqui para preto. Esse triângulo menor aqui, ó, ele foi gerado desse triângulo maior. Quando eu passei essa altura aqui, ó, cortei por esse segmento, ele me formou esse triângulo aqui, ó. E se vocês observarem esse triângulo, aqui ele me gera um triângulo retângulo, tá vendo aqui, ó? Ele é retângulo, né, seguindo aqui a altura com a projeção de N, a projeção de B, que é N, no caso é a projeção, desculpa, a projeção de C, que é N, e a altura, eu vou ter um triângulo aqui menor. E esse outro triângulo aqui, ó, que vamos dizer assim, o intermediário é o médio, né, saindo desse triângulo maior, eu tenho esse triângulo aqui, onde a minha hipotenusa agora vai ser o cateto B, a base aqui vai ser H, e essa altura dele aqui do triângulo vai ser M. Então, as relações vão ser dadas assim de maneira. Bora lá. Tá vendo aí, ó? Lá, a ilustração N, H e C. Aí tem aqui H, M e B. Então, se vocês observarem, sempre que eu for fazer a relação entre duas figuras semelhantes, né, no caso aqui, dois triângulos semelhantes, eu vou pegar ó, essa base aqui, N, que está para essa base aqui, ó, H. Assim como essa altura aqui, ó, H, está para essa altura aqui, M. Assim como C está para B. E se eu quiser fazer o inverso, também pode, né? M está para H, H está para N, ou B está para C. Tanto faz. Então, deve seguir sempre na mesma relação, né? Assim, sempre no mesmo sentido. Você pega do menor para o maior, a relação tem que ter todas as medidas do menor para o maior. Se for do maior para o menor, a mesma coisa, e vice-versa. Eu não posso pegar, tipo, a relação do menor para o maior, H está para M, assim como H está para N. Não pode, ao contrário, tem que ser tudo no mesmo sentido. Que eu já falei sobre isso em razão e proporção, né? Foi um conteúdo visto no ano passado. Então, aqui, ó, relação métrica no triângulo retângulo, agora vamos fazer as relações. Como elas vão surgir, certo? Vamos ver aí a relação da altura. Temos aqui, ó, o segmento BH está para AH. Se você seguir aí, ó, a ilustração. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, BH está para AH. Aí. Assim como AH está para HC.
certo? Como eu falei anteriormente, no slide anterior. E quem são esses segmentos? No caso, H é H, BH é N, HA é H, esse H minúsculo, e HC é M. Está aqui, ó. Fazendo meio pelos extremos, né? A proporção fundamental, a propriedade fundamental da proporção, a gente vai ter H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções de B e C, que no caso aí é MN. Temos o primeiro caso, também, ó, segue aí as ilustrações, para vocês verificar como é que vai, ó, tá vendo? O de azul, de verde, o vermelho e o roxinho aí. Ele vai me dar essas relações aí, ó, tá? AH está para AC, assim como HA está para HC. E quem é HB? AB é C. Quem é AC é B. E quem é HA é H. E quem é HC é M. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho que C vezes M é igual a B vezes H. O primeiro caso, certo? É o produto, no caso aí vai ser o produto do cateto com a projeção de B, que é M, é igual ao cateto B vezes a altura. Vamos ver a segunda relação. Segue a ilustração aqui, deixa eu botar. Ó. Certo? Tem aqui o segmento AC e o segmento BC, que é esse todinho aqui, ó, BC. Você acompanha aqui, ó, BC. Esse segmento BC, ele vai me dar justamente a hipotenusa. E quem é a hipotenusa? É a soma das duas projeções, tá certo? Então, dá todo esse segmento BC. E AC é o Bzinho aqui, certo? Vamos ver a outra. Que está, ó, para M e B. Então, ó, AC, olhando para lá, para o verde, está para BC, o roxo com laranja de cima, que é a hipotenusa, assim como a HC, está aqui, ó, deixa o meu mouse voltar, pronto, que é a projeção IM, a projeção de B, assim como a HC está para AC, certo? Que é B, que é o cateto B. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho B ao quadrado é igual ao produto da projeção de B, que é M, vezes a hipotenusa. Então, cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa com a projeção de B. Está vendo que sempre eu vou sempre relacionar a minha projeção, né, dos catetos com a hipotenusa. Sempre a gente relaciona, né, para achar o B e o C, vai ser sempre relacionado a projeção de B e de C com a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a M vezes A. E vocês vão ver que o C também vai dar uma igualdade em relação à sua projeção, no caso de C, com a hipotenusa. Vai ser a relação, né, entre a projeção e a hipotenusa. Aqui, ó. Vou passar para vocês verem aí. Tá vendo a ilustração? Eles estão dando as relações que vai dar. Aqui eu estou dando as relações métricas de onde vai partir essa proporção, né? Essa relação entre esses triângulos semelhantes. Então, aqui, ó, eu tenho AB, que está para BC, só seguir aí a ilustração, assim como HB está para AB. E quem é HB? C. Quem é BC? A. Quem é HB? N. E quem é AB? C. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho C ao quadrado é igual a N vezes A. Então, estão vendo aí, ó, que sempre a projeção dos catetos estão se relacionando à hipotenusa. Então, o produto da projeção de C com a hipotenusa é igual a C ao quadrado. O C ao quadrado é igual a culpa vezes a hipotenusa. Tem aqui a quarta. Certo aí, ó, seguindo a ilustração. Tem aqui a AB está para BC, assim como HA está para C. Quem é AB, C. Quem é BC, A. Quem é HA, B. H. Quem é AC, B. Meio pelos extremos, a gente tem que AH é igual a BC. Isso aí é mais uma relação métrica. Então, aqui, ó, pessoal, na verdade, aqui era para ser a quinta, começando a primeira lá que eu não coloquei, certo? Mas são 5 relações métricas, certo? Na verdade, a primeira é em relação à altura. Uma relação métrica em relação à altura é o quadrado da altura igual ao produto das projeções de B e C. A quinta relação vai ser de Pitágoras, que a gente já conhece, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, certo?
Então, tem aí, ó, para vocês anotarem, se vocês quiserem, as relações métricas no triângulo retângulo, o resuminho que eu fiz, certo? Vejam aí, ó, que é o teorema de Pitágoras, tá aí. Aqui eu tenho, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho os catetos, certo? Sempre eu vou me relacionar o quadrado dos catetos, de B ou de C, que é igual ao quê? O produto da hipotenusa com a projeção de B e de C. Quem é a projeção de B? M. Quem é a projeção de C? M. E aqui eu tenho, ó, aquele primeiro caso, que foi a altura ao quadrado, é igual ao produto das projeções, no caso MN. Quando eu falo projeção, pessoal, projeção de B e de C. A projeção é como você pensar no telhado. Uma coberta, ele não faz uma sombra, então essa sombra a gente chama de projeção, certo? Um exemplo. Então, o que são as projeções de B e C? De BM e de CN. Isso aí pode variar de acordo com o livro didático ou a pesquisa que vocês fizerem. Mas só é saber que as projeções aí são justamente em relação aos catetos. E tem aí a hipotenusa com a altura, a relação da hipotenusa com a altura, e os dois catetos, né? O produto em relação à hipotenusa à altura e os dois catetos. Tá aí a igualdade verde. E aqui eu fiz um outro resumo aqui, sendo que com as proporções. Então, note que todo triângulo anterior derivam dos outros triângulos que determinam as relações métricas. Aí eu tenho aqui o triângulo maior, ABC, que ele determinou mais dois triângulos, certo? Mais dois outros triângulos, que me deu essas relações métricas aí em relação às semelhanças de triângulo, utilizando aí as definições de proporção, certo? Em relação à semelhança de triângulo. Tem aí as proporções, que vocês estão vendo, assim, sendo assim, por semelhança de triângulo, temos a projeção, no caso, a relação de B ao quadrado, que é igual a M vezes A, de C ao quadrado, que é N vezes A, de H ao quadrado, que é M vezes N, de H a H, A vezes H, que é igual a B vezes C. E o teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos para um exemplo aí. Nesse exemplo aqui, ó, a gente conhecendo apenas duas medidas do triângulo retângulo, é possível descobrir todas as outras medidas utilizando as relações que a gente observou no slide anterior, certo? Então, está aqui o exemplo. Ele manda a gente usar, a questão manda a gente usar as relações métricas, né, para encontrar as medidas desconhecidas na figura. Aqui eu botei por parte, ó, o triângulo menor com o triângulo maior, né? No caso, o triângulo menor mais outro triângulo intermediário que me gera um triângulo só maior. Aqui, ó, o vértice A, o cateto C, o vértice C, esse ponto D, que é a relação da altura com a hipotenusa, tá aqui, ó, a altura em relação à hipotenusa, me dá esse pontinho aqui, que vai me gerar mais dois triângulos retângulos, né? Esse encontro dessa altura com a hipotenusa me gera dois triângulos retângulos. Aí, quando vai gerar esses dois outros triângulos retângulo, o vértice B, a hipotenusa A, que representa todo esse segmento que vai de C a B, a projeção de C, que é N, a altura, que é H, 12, que é a medida do cateto maior, né, que ele já me deu aí, e a projeção de B, que é M. Então, toda vez que vocês tiverem uma questão que vocês vão utilizar, né, das relações métricas no triângulo retângulo, né, na situação assim, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que observar quais as medidas que foram lhe dadas e quais as relações que são mais convenientes para você ir achando as medidas que são necessárias aí. Nesse caso, ele me deu, no caso, me deu o cateto B e a projeção de B. Então, me dá margem para encontrar a hipotenusa, porque B ao quadrado é igual à projeção de B, que é 9,6 nesse caso, vezes a hipotenusa. Então, como eu tenho B e a projeção de B, eu acho a hipotenusa. Está aqui, ó, a resolução. Então, B é 12 ao quadrado, que é igual a M, que é 9,6 vezes A. 12 ao quadrado é 144, dividido por 9,6, me dá A igual a 15 metros. Se vocês observarem aqui, pessoal, quando eu somo, né, aqui eu não preciso representar a relação entre a semelhança de dois triângulos, essa definição que eu vou dar aqui, essa igualdade.
Então, quando eu pego M mais N, que são as projeções de B e C, e somo, ele vai me dar quem? A hipotenusa. Eu sei que a projeção de B, que é M aqui, é 9,6. Sei que a hipotenusa é 15 metros. Eu não sabia, mas agora eu sei. Então, 9,6, quanto falta para 15? Que é justamente quem? N, certo? Dá 5,4. Então, N é 5,4. Não precisa nem fazer conta. Né? Só a gente ver quanto falta para 15, que a gente já sabe que é a hipotenusa. Mas vamos lá. Então, A, que é a hipotenusa, é igual à soma das projeções de B e de, N, e de C, que é MN. Quem é A? É 15. Quem é M? 9,6. Passando 9,6, subtraindo 15, que aqui, pessoal, é 15, no lugar de 19 é 15, certo? Meu mouse não apareceu. De vez em quando ele se esconde. Ó, aqui é 15, certo? Erro de digitação. Então, 15 menos 9,6 me dá exatamente 5,4. Está 19 lá, mas quando a gente subtrai é isso mesmo. 9,6 para 15 dá 5,4, certo? Só foi a questão mesmo da digitação. Ele botar um 5 tem um 9. Aqui, ó, achamos N, achamos A, já temos B e já temos M. Só falta achar C e H, certo? E para achar C, o que é que eu preciso? Da projeção de C, que é N, e da hipotenusa, que é A. No caso, eu já tenho N, que é 5,4, e tenho a hipotenusa, que é 15. Só é substituir o produto, certo? O produto de 15 vezes 5,4 dá 81. Passando esse 2 como a raiz quadrada de 81, me dá como resultado da raiz quadrada de 81, 9. Então, C é igual a 9 metros. Só para retificar aqui, ó, mais uma vez a caneta desapareceu. Esse 2 aqui sai, não preciso repetir ele aqui não, viu? E no caso, eu passei esse 2 como a raiz quadrada. Toda vez que eu passo um elemento de um membro, ele passa com a operação oposta, né? Ó, como o 2 ele é no expoente, ele é uma potência, ele passa com uma operação oposta, que é a radiciação. E a raiz quadrada de 81 é 9. Agora só falta aqui a altura. E a altura eu posso usar essa relação métrica aí, né? H ao quadrado é igual a M vezes M. A gente também tem outra, né? Que a gente poderia achar H, que é essa aqui, ó. H vezes, então H vezes A é igual a B vezes C. Aquela outra lá, certo? Então, H vezes A é igual a B vezes C. Eu também poderia usar essa para achar esse H aí, porque eu tenho A, tenho B e tenho C. Mas vamos usar essa daí que está mais simples. H ao quadrado é igual a M vezes N. Substituindo aí o M e o N, 9,6 vezes 5,4 é igual a 51,84. A raiz quadrada de 51,84 é 7,2. Deixa eu só tirar isso aqui. Na hora de fazer a montagem aqui, ó, eu esqueci de tirar essas informações, pessoal. Então, H é igual a 7,2. Vamos fazer usando essa relação aqui, ó. Eu quero achar H, certo? Vezes a hipotenusa, que é 15, tá ali em cima, ó, que é igual a B dos A. Para achar H, essa relação, certo? E também pode usar essa aqui, ó. H vezes A igual a B vezes C, certo? Tanto faz. Se você não quiser fazer a raiz, pela raiz, como a gente tem que passar a raiz do número decimal, fica mais difícil, então é melhor você fazer por essa, se no caso você tiver a informação de A, de B e de C. Só se tiver A, B e C. Se você não tiver, infelizmente, só tiver M e N, tem que usar essa aqui, certo? Se for dar o número decimal, aí você vê a raiz por aproximação, ou vê a raiz quadrada sem a vírgula, depois coloca a vírgula aí, nesse caso, entre os valores, certo? Ou se não, transforma isso aqui em uma fração, extrai o numerador e o denominador, e depois divide e dá o resultado como decimal. Isso aí você já sabe, né? Extrai raiz. Então, ó, H, que eu quero saber, A é 15, que é a hipotenusa, que a gente já descobriu aqui, que é igual a B vezes C. Quem é B? 12. E C, 9. 12 vezes 9, no caso, 9, 9, 18, sobe 1, 9, 10, 108.
Então, eu vou pegar 108 e vou dividir por 15, pessoal. Tem que dar quanto? 7,2. Que H não pode mudar o valor, né? Então, rapidinho aqui, ó. 108 dividido por 15 dá 7,2. Dá o mesmo resultado, 7,2. Beleza, pessoal? Então, vamos dar, por fim, a videoaula conceitual de relações métricas no triângulo retângulo. Como vocês viram, não tem muito o que fazer, certo? É conta, como eu costumo dizer, é continha de barraca. É você memorizar as relações métricas. Não se preocupe em memorizar. Se você memorizou, conseguiu entender como é que é dada cada relação, ótimo, fica até mais, vamos dizer assim, mais completo o conteúdo na cabeça de vocês. Mas, se não, memorize as relações métricas. Depois que vocês memorizarem, pratiquem fazendo atividade da apostila, certo? De livro didático, e vejam como é que vocês vão fazer, né? Ler a questão, o enunciado com cuidado, e dentro do enunciado vocês observarem qual relação métrica é mais conveniente para achar as medidas desconhecidas. Certo, pessoal? Um abraço.